Imagina se apaixonar pelo chefe e ter que esconder esse sentimento todos os dias enquanto tenta agir como se nada estivesse acontecendo? É exatamente isso que acontece com Ji-hoon ao conhecer Chio. O problema é que além de trabalharem juntos, eles têm personalidades completamente diferentes e qualquer deslize pode colocar a carreira dos dois em risco. Mas será que dá para controlar o coração? Ou esse romance vai acabar falando mais alto? É isso que a gente vai descobrir em Te Vejo no Trabalho. A série já começa apresentando Ji-hoon em uma fase bem complicada da vida. Depois de um relacionamento longo, ela acabou de terminar e claramente ainda está tentando lidar com tudo isso. Ji-hoon trabalha em uma empresa de eletrônicos e é extremamente competente. O problema é que ela percebeu que por mais que se dedicasse, isso não fazia diferença para a empresa, e cansada dessa realidade, decidiu parar de dar a vida pelo trabalho. Enquanto isso, conhecemos Chio, o novo chefe da sede da empresa. Ele é completamente o oposto dela, idealista, apaixonado pelo que faz e praticamente viciado em trabalho. Os dois já começam com algumas divergências e a situação fica ainda mais complicada quando Ji-hoon descobre que ele vai trabalhar justamente no mesmo setor que ela. Mesmo com tantos atritos, Chio não demora para perceber o quanto Ji-hoon é talentosa e cheia de boas ideias. Ele tenta incentivar esse lado dela, mas depois de tantas decepções no ambiente corporativo, Ji-hoon decidiu manter a distância e não se envolver. Apesar disso, ela convida Chio para o casamento de Sujin, a chefe da equipe de designer. Só que ele recusa o convite, explicando que não faria sentido comparecer ao casamento da ex-esposa. Depois desse episódio e grande revelação, os dois acabam se aproximando pouco a pouco e até saem para beber juntos. Só que Ji-hoon exagera na bebida e acaba passando vergonha na frente dele. Na volta para casa, já bastante embriagada, ela cai no meio da rua e Chio a segura a tempo. E para sua surpresa, antes de se despedirem, ele a convida para sair no dia seguinte. O problema é que assim que amanhece, ela se lembra de tudo que aconteceu e morre de vergonha por causa do papelão que fez. Como se já não bastasse todo aquele constrangimento, ela encontra Chio no mercado em um estado deplorável. Ao vê-la daquele jeito, ele não consegue se segurar e começa a rir da cara dela. Depois disso, ainda mais constrangida, ela começa a evitá-lo no trabalho por pura vergonha. Mesmo assim, Chio não demora muito para chamá-la para participar de um novo projeto de desenvolvimento de produtos. Só que convencida de que a proximidade entre os dois só vai piorar a situação, Ji-hoon acaba recusando o convite. Alguns dias depois, seu ex-namorado reaparece querendo reatar o relacionamento, obrigando Ji-hoon a enfrentar mais uma conversa difícil. Com a vida amorosa de cabeça para baixo e completamente desmotivada no trabalho, Ji-hoon começa a reconsiderar a proposta de Chio e passa a cogitar entrar na equipe dele. Não demora muito para ela aceitar a proposta e passar a fazer parte da equipe dele. A partir daí, os dois começam a trabalhar lado a lado. No início, ela acredita que a convivência será difícil, mas aos poucos eles encontram um jeito de trabalhar em sintonia. Conforme conhece melhor o chefe, Ji-hoon passa a admirá-lo cada vez mais. A amizade entre os dois cresce a cada dia e eles começam a cuidar um do outro, e depois do expediente, eles até saem para fazer compras juntos. Na volta para casa, Ji-hoon pega carona com Chio e os dois acabam conversando sobre assuntos pessoais. Durante a conversa, ela admite que mudou completamente a opinião que tinha sobre ele, pois percebeu o quanto Chio é gentil e costuma ser mal entendido pelas pessoas. Ao chegar em casa, Ji-hoon dá de cara com Ga-eun, o ex-namorado. Para se livrar da situação, ela pede que Chio a ajude e ele aceita, embora fique visivelmente incomodado com a presença do ex. Sem nenhum bom senso, Ga-eun tenta intimidar Chio,
mas acaba levando uma resposta à altura. Antes de ir embora, ele ainda convida Ji-hoon para assistir o seu último show, deixando um clima estranho entre os dois. Envergonhada, ela pede desculpa pelo constrangimento a Sheo, mas ele a tranquiliza. No dia seguinte, durante um jantar de equipe, Sheo chama Ji-hoon para conversar em particular e pergunta se ela ainda mantém algum vínculo com o ex. Ela responde que não, mas admite que ainda não consegue entender exatamente o que sente por ele. Com muita maturidade, Sheo a incentiva a ir no show de Ga-eun para enfrentar esse sentimento de frente e descobrir de uma vez por todas o que realmente existe dentro dela. No entanto, assim que ela vai embora, ele se arrepende do conselho que deu. No dia seguinte, Sheo percebe que Ji-hoon está abatida e pergunta se ela voltou com Ga-eun. Ela responde que não e agradece pelo conselho, dizendo que graças àquilo finalmente percebeu que não sente mais nada pelo ex. Os dois vão juntos a um jogo de beisebol para divulgar um novo modelo de geladeira da empresa. Durante o intervalo da partida, acontece uma situação para lá de constrangedora. A famosa câmera do beijo foca nos dois, fazendo todo mundo acreditar que eles são um casal. O problema é que a cena acaba se espalhando pela empresa e os rumores começam a atrapalhar a rotina de ambos. Pouco depois, Sheo passa a treinar Ji-hoon para uma apresentação importante da empresa. Enquanto ensaiam juntos, a química entre os dois fica cada vez mais evidente. Mas o clima muda completamente quando eles encontram a ex-esposa de Sheo no elevador da empresa. A presença dela deixa a situação ainda mais delicada. A pressão no trabalho começa a cobrar o seu preço e Ji-hoon acaba passando mal de tanto se esforçar. Preocupado, Sheo a leva para casa, compra remédios e comida e faz questão de cuidar dela. Nesse momento, fica claro que ele já não a enxerga mais apenas como uma funcionária. Mais tarde, um amigo pergunta a Sheo se ele não está apaixonado por Ji-hoon. A pergunta o deixa pensativo, mas ele tenta disfarçar e muda de assunto. Alguns dias depois, finalmente chega o lançamento do novo produto da empresa. Sheo dá todo o apoio que Ji-hoon precisa e ela faz uma excelente apresentação mostrando toda a sua competência. Depois do sucesso no lançamento do produto, a equipe já embarca em um novo projeto. Nesse período, Ji-hoon percebe que está se apaixonando por Sheo e, para tentar manter a distância certa, pede que ele contrate pessoas para a equipe. Mas não é só ela que percebe o que está acontecendo, já que Sheo já não consegue mais esconder seus próprios sentimentos e começa a demonstrar cada vez mais o quanto está apaixonado por ela. A situação fica ainda mais complicada quando Ji-hoon vai à casa de Sheo. Lá, ela encontra uma anotação escrita por ele dizendo que ela o fazia sorrir. Sem saber como reagir, ela fica completamente sem graça, vai embora, mas passa o dia pensando no que leu. Tentando fugir dos próprios sentimentos, Ji-hoon decide aceitar um encontro às cegas. Assim que descobre o que está acontecendo, Sheo corre atrás dela na tentativa de impedir o encontro. Infelizmente, ele chega tarde demais e, como se já não bastasse, Ji-hoon descobre que assim que o projeto terminar, ele será transferido para a sede da empresa nos Estados Unidos. A notícia da transferência mexe profundamente com Ji-hoon e, ao perceber que está apaixonada e com medo de sofrer novamente, ela decide pedir para sair da equipe de planejamento. Sheo faz de tudo para tentar convencê-la a ficar, e para deixá-la ainda mais confortável, ele até contrata novos integrantes para a equipe. Com medo de ter demonstrado sentimentos demais, Sheo começa a ficar mais distante dela, já que acredita que essa é a única maneira de deixá-la confortável. Depois do expediente, ele chama ela para conversar e pede desculpas caso tenha ultrapassado algum limite. Só que tudo piora quando ele tenta disfarçar os seus verdadeiros sentimentos, dizendo que sempre a enxergou como uma irmã. Aquela frase só deixa Ji-hoon ainda mais magoada, e com um clima pesado entre os dois, toda a equipe viaja para um retiro no final de semana. Durante a viagem, eles acabam discutindo novamente e Ji-hoon finalmente revela o verdadeiro motivo de querer deixar a equipe.
Ela admite que soube da transferência de Shio para os Estados Unidos e que não quer se apegar ainda mais sabendo que ele vai embora. Shio, ouvindo aquilo, responde que isso seria muito fácil de resolver, já que bastava apenas ela pedir para que ele ficasse. Mas Ji-un diz que ela não tem esse direito, afinal, ela não significa nada para ele além de uma irmã. De volta à empresa, Ji-un passa o dia trabalhando, tentando desenvolver ideias para o novo produto. Sem perceber o horário, ela acaba ficando sozinha e presa na sala de planejamento. Ao notar o desaparecimento dela, Shio sai desesperado à sua procura. Quando finalmente a encontra, ele percebe que não consegue mais esconder o que sente e decide abrir o coração. Além de confessar que está apaixonado por Ji-un, ele também revela que só não se declarou antes pois tinha medo de deixá-la constrangida no trabalho. Ele também admite que a sua idade e o fato de ser divorciado fizeram ele acreditar que talvez ela nunca pudesse corresponder aos seus sentimentos. Surpresa com a confissão, Ji-un não consegue responder e deixa ele ir embora. Mas o silêncio dura pouco, já que os dois voltam a se encontrar, só que dessa vez é Ji-un que se declara. Ela diz que o passado dele não faz a menor diferença e pede que ele não vá embora para os Estados Unidos. E sem conseguir mais esconder o que sentem, os dois finalmente se beijam. Mas e aí, será que esse casal vai conseguir superar as dificuldades que vão vir? É isso que a gente vai ver na próxima parte. Então se você curtiu esse resumo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Beijos e até o próximo Coreando!